Vamos para a mensagem de hoje. Quero convidar você vai abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo número 5. Atos, capítulo número 5. Quantos de vocês vieram no último domingo? Deixe-me ver. Quantos vieram no último domingo? Muito bem. Se você não estava aqui no último domingo, nos últimos domingos, quero convidar você a visitar o nosso canal ali no YouTube. Nós temos as nossas mensagens, as nossas séries de mensagens, nós estamos subindo essas mensagens e você pode visitar e também, além de assistir, além de receber ali a palavra na sua casa, você também vai poder compartilhar com alguém que você talvez gostaria. Não apenas ali no YouTube, que você possa também estar sempre pronto ali para visitar também o nosso Instagram, o Instagram da igreja. Veja, nós temos esses canais que têm sido bênção para divulgarmos e partilharmos não só dos nossos eventos, mas também do Evangelho para as pessoas que estão lá fora e que precisam tanto da graça e da presença de Deus. Vamos para a mensagem de hoje, o texto de hoje que está em Atos capítulo 5, a partir do versículo 34. Na última semana, nós paramos no versículo 33 e agora vamos para o 34 até o versículo 40. Vejam o que nos diz, então, a palavra de Deus. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dissiparam e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e voltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos e mandaram açoitá-los. E depois ordenaram-lhe que não falasse mais em nome de Jesus. E os deixaram sair em liberdade. Eu quero, com esse texto sagrado, ministrar a palavra hoje com esse tema: carne rasgada. Esse é o tema que eu dei para a mensagem de hoje. Carne rasgada. Eu quero orar com você, eu quero pedir que você, nesse momento, feche os seus olhos. É muito importante que você, nesse momento, peça a Deus para que fale ao teu coração. Vamos orar. Senhor, neste momento, que a tua palavra possa ser, ó Deus, ministrada com extrema liberdade, Pai. Que o Senhor possa usar os meus lábios como um instrumento nas tuas mãos e que o Senhor também, ó Deus, use agora os ouvidos da igreja para não apenas ouvir, mas também entender, compreender a tua voz. Deus, nesse momento, que nada entre nós e o Senhor possa ser um obstáculo
possa nos impedir, ó Deus, de receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Que o Senhor tome esse ambiente, tome o nosso coração, a nossa mente, e venha, ó Deus, ministre nas nossas vidas a Tua palavra. É o que eu te peço, é o que eu oro e peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Veja, como em todas as mensagens dessa série, eu gostaria hoje de iniciar a palavra dando a vocês um rápido contexto daquilo que nós estamos vendo aqui nesse livro tão especial que é o livro de Atos. Os apóstolos de Jesus, eles estavam nesse momento extremamente eufóricos, porque eles queriam a todo custo ensinar e pregar a mensagem da ressurreição de Jesus. Desde aquele momento, ali em Atos capítulo 1, capítulo 2, logo depois de serem visitados naquela sala de oração, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de irmãos, cerca de 120 pessoas reunidas ali, o Espírito Santo desceu, aqueles irmãos foram visitados, foram cheios da presença de Deus, e depois desse momento, todas aquelas pessoas, e especialmente os apóstolos, eles não suportaram guardar aquilo para eles. Eles saíram daquela sala e estavam extremamente envolvidos em falar para todos o que eles tinham recebido ali e que Jesus estava vivo. Os israelitas, especialmente os judeus, eles não enxergaram Jesus como o Messias. Eles viram Jesus, muitos viram os milagres de Jesus, mas não o reconheceram como Filho de Deus. E aqueles apóstolos, eles estavam dando tudo de si para dizerem para todos de Jerusalém e das vizinhanças que Jesus, aquele que foi morto, foi sepultado, foi assunto aos céus e estava vivo. Eles pregavam, eles ensinavam e as pessoas estavam acreditando. Muitos creram. Muitos foram batizados, a igreja de Jesus, os cristãos estavam crescendo. O problema é que isso trouxe um certo desconforto para os líderes religiosos. A religião judaica, veja, tinha ali as suas autoridades, o sinédrio, tinham alguns grupos extremamente conservadores, e esses homens, quando perceberam que a igreja estava crescendo e avançando, eles ficaram enciumados. Eles ficaram extremamente enciumados e preocupados com o avanço da igreja. Portanto, começaram a se levantar. Chamaram alguns dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, e começaram tentando silenciá-los com ameaças. Ameaças de prendê-los, ameaçá-los até de morte. Mas isso não sendo suficiente, os apóstolos corajosamente não se intimidaram, continuaram ensinando, continuaram pregando nas ruas, nas praças, e os líderes novamente se reúnem e acabam colocando os apóstolos na prisão. Nós vimos isso na última mensagem, nas duas últimas mensagens. Prenderam, jogaram eles de uma cela. Por quê? Porque se não conseguiram, ameaçando agora, presos, eles não poderiam fazer mais nada. Achavam que ali, aquelas grades iriam conter aqueles homens. Mas eles não contavam que Deus, lá dos céus, enviaria um anjo
e que aquele anjo entraria naquela prisão e abriria todas as portas como fez. Tirou e resgatou os apóstolos da prisão sem que nenhum dos guardas percebesse. E aqueles homens saíram da cela e foram direto para o templo, para o pátio do templo, pregar a palavra. Foram direto fazer o que eles estavam desejosos por fazer, que era cumprir o propósito de Deus, anunciando para todo mundo que Jesus estava vivo. E veja, isso novamente fez com que aquelas autoridades ficassem novamente preocupados. Afinal de contas, nada conseguia detê-los, nem as ameaças, nem as grades de uma cela. Veja, nada continha, nada conseguia segurar aqueles homens. Eles ficaram extremamente preocupados com isso. Agora veja que interessante. Eu imagino que você deve estar aqui hoje olhando para tudo isso, e eu queria que você realmente pensasse como é que realmente o inimigo, ali aquelas autoridades, aquelas pessoas estavam realmente preocupadas e sem entender. Eles estavam dando de tudo e aqueles homens, mesmo assim, não desistiam. Mesmo assim, eles não paravam. Interessante, porque é exatamente nesse contexto que agora eles precisavam se reunir e tomar uma decisão mais energética, mais forte, algo que realmente pudesse fazer com que aqueles homens parassem de pregar o Evangelho de Jesus. E é exatamente aquilo que nós estamos vendo no texto de hoje. Veja, é interessante porque exatamente nesse contexto que Deus ali permite, no meio daqueles homens todos, um homem se levanta, um dentre aquelas autoridades se levanta com uma palavra. O sinédrio está novamente reunido e eles precisavam decidir o que iria acontecer com aqueles apóstolos. E o clímax da mensagem de hoje é quando um homem chamado Gamaliel, está aí no texto em que a gente leu, Gamaliel se levanta no pátio do templo, diante de todas aquelas autoridades, e ele começa a falar. E antes de nós olharmos o que Gamaliel estava falando, é preciso a gente entender quem é e quem é que foi Gamaliel. Gamaliel, ele não era uma pessoa qualquer ali na sua época. Gamaliel era um fariseu de destaque. Os líderes religiosos, o sinédrio, o conselho ali da religião judaica da época, ele era composto basicamente pelo sumo sacerdote e alguns grupos. Os principais eram os saduceus e os fariseus. Os dois grupos que compunham a base da religião judaica, ali da época, das autoridades judaicas. E olha que interessante, o Gamaliel, ele fazia parte do grupo dos fariseus, e ele era uma das pessoas de destaque desse grupo. Ele era considerado um mestre, mas não apenas um mestre, ele era considerado um Rabone. E aí eu chamo a sua atenção para essa palavra. Veja, a palavra Rabone, ela é uma derivação de uma palavra, a palavra Rabi. Rabi significa meu mestre, mas Rabone é algo ainda mais profundo. Meu mestre querido, ou
o meu grande mestre. Entenda isso. Chamar um rabino, ou seja, um rabino de mestre, chamar um rabino de Rabone era algo extremamente honroso. Era um mestre que tinha na sua agenda, veja, a sua agenda completamente cheia. Não eram muitos que conseguiam ter ali, aprender aos pés de um Rabone. Interessante porque lá na frente, no livro de Atos, o apóstolo Paulo foi um dos discípulos de Gamaliel. Ainda na religião judaica, antes da conversão de Paulo, Paulo foi alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel. E aqui é exatamente esse o homem que se levanta no meio das autoridades judaicas, e ele fazia parte ali dessas autoridades para entregar essa palavra. Foi ele o responsável ali em levantar a sua voz, um dos rabinos mais respeitáveis da sua época, uma das autoridades mais importantes ali do Sinédrio, e ele se levanta, e olha só o que ele diz no versículo 35, ele diz assim: nós precisamos pensar direito o que é que nós estamos fazendo com esses homens, o que é que nós vamos fazer com eles. Todos ficam atentos e apreensivos quando Gamaliel ele começa a falar. Veja a seguir, ali no seu discurso, Gamaliel ele faz referência no texto a dois casos importantes, ou seja, dois grupos que também se levantaram à semelhança daquilo que estava acontecendo com os apóstolos, grupos que se levantaram, homens que se levantaram à semelhança do que estava acontecendo agora com a igreja de Jesus, que também estava se levantando. Gamaliel dá o exemplo de dois grupos no passado que se levantou e que não durou, não permaneceu. Grupos que se levantaram e que foram dissolvidos. Ele fala no versículo 36 de um grupo liderado por Teudas. Veja, Teudas se levantou, um grupo de cerca de 400 pessoas começou a seguir o Teudas. De repente o Teudas morreu e o grupo se dissipou. Gamaliel dá um outro exemplo, o exemplo de um grupo, de um fanático chamado Judas, que não é o Iscariotes, mas é o Judas Galileu, e ele se levanta e novamente um grupo em rebelião começa a seguir o Judas. Mas de repente, novamente o Judas morre e esse grupo é dissolvido. E Gamaliel está lembrando aquelas autoridades desses grupos. Veja, eles se levantaram também, mas com a morte daqueles homens, os grupos se dissolveram, aquilo acabou. E Gamaliel está dizendo aqui, então, vamos pensar direito o que é que nós vamos decidir fazer com os cristãos. Porque ele diz, se for um movimento, como foi o movimento de Teudas e o movimento de Judas, nós não precisamos nos preocupar. Por quê? Porque vão se levantar e esses homens uma hora vão morrer e os grupos vão ser dissolvidos. Mas Gamaliel diz, agora, se esses homens estão falando a verdade e se esse movimento é um movimento de Deus, não adianta nós nos levantarmos contra o próprio Deus. É isso que ele diz no versículo 38. Olha o que ele diz. Portanto, neste caso eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Se proceder de Deus,
vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Veja, irmãos, nós poderíamos ficar somente com esses versículos e poderíamos extrair aqui somente uma lição e já não seria suficiente. Com as palavras de Gamaliel, veja, o que é que nós vemos? Todas as vezes, ou tudo aquilo que nós insistirmos em fazer contra aquilo que Deus nos chamou para fazer, isso só nos garante uma coisa, que é o fracasso. Não dará certo. Era exatamente isso que Gamaliel estava dizendo a respeito dos grupos que se levantaram e não deram certo. Da mesma forma, era exatamente isso que ele estava dizendo para aquelas autoridades. Veja, se aqueles homens, os apóstolos, eles estão levantando grupos, fazendo reuniões e falando uma mensagem que não é de Deus, não vai dar certo. Mas se for de Deus, nós vamos lutar aí contra Deus. Aí não vai dar certo para nós. Então, irmãos, nós precisamos olhar para as nossas vidas e analisarmos, pensarmos muito bem. Veja, será que os nossos propósitos, eles estão em sintonia com os propósitos de Deus? Se você constrói algo simplesmente baseado no seu ego, nas suas forças, no seu talento, separado do propósito de Deus, escute isso. Isso é uma garantia de que não dará certo. Não dará certo. Você consegue entender agora por que muitos relacionamentos acabam não dando certo? Você consegue entender agora porque muitos dos nossos projetos acabam não dando certo? Veja, nunca procedem do nosso, aliás, nunca devem proceder somente do nosso coração. Todas as vezes que nós levantarmos um projeto, uma edificação, construirmos um sonho, um relacionamento somente baseado no nosso coração, sustentado pelas nossas forças, com certeza isso já é uma profecia de que não dará certo. A palavra de Gamaliel deixa isso claro. O que é construído pelo homem vai ser sustentado pelo homem. Mas o que é construído por Deus vai ser sustentado por Deus. É isso que Gamaliel está dizendo. Portanto, veja, pense bem. Quem é o construtor dos projetos da sua vida? Quem é que tem construído os projetos da sua vida? E eu trouxe 3 pensamentos que vão nos ajudar com esse texto a extrair aqui as lições para as nossas vidas aqui hoje. O primeiro pensamento é isso: se Deus construiu, o inimigo não pode derrubar. Esse é o primeiro pensamento que a gente extrai dessa passagem. É algo totalmente conectado com tudo aquilo que nós estamos vendo nas nossas 2 últimas mensagens. Novamente, nós temos essa lição. Não existe uma realidade diferente dessa. Se Deus construiu, ninguém pode derrubar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus fecha, ninguém pode abri-la. É isso. Se Ele construiu, o inimigo não derruba. Veja, o inimigo não pode
frustrar a sua história. Não pode frustrar a sua história. Era exatamente isso que Paulo estava dizendo em Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 36, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa expressão, ela é uma expressão conhecida de todos nós. Nós somos mais do que vencedores. Veja, somos mais que vencedores. O que isso significa? O inimigo não pode mudar o resultado. A imagem que eu tenho desse texto é a imagem de dois times, o nosso time e o time adversário, em um campo de futebol. Imagine que você entrasse como favorito e o time adversário começa a jogar de forma que te surpreende ao ponto de avançar no placar. E aí você olha para o placar e você diz assim: como é que nós vamos virar essa partida? O tempo está esgotando, o segundo tempo já está chegando no final, o tempo da partida acabando, e aí você olha para o resultado e você diz: como é que a gente vai virar essa partida? E de repente algo acontece que surpreende todos que estão assistindo, e o time que está perdendo começa a avançar e ele vira no placar. É exatamente isso. A sensação que muitos de nós temos é de que estamos perdendo e de que a partida pode chegar em um resultado diferente do que aquilo que a gente pensou, do que aquilo que o próprio Deus disse que aconteceria. Mas nós muitas vezes não contamos que o nosso Deus é soberano e que Ele sempre vai entrar em campo na hora certa para fazer o que é preciso. É isso que Paulo está dizendo. Não importa o resultado que esteja hoje a partida, no tempo em que ela está, nós somos mais do que vencedores. O inimigo não pode alterar o resultado. Por mais que ele tente, ou por mais que ele coloque elementos no campo, o resultado final da partida já está escrito nos céus. Nós somos mais que vencedores. O resultado já é um resultado favorável. Deus não perde batalhas. Deus não perde partidas. Os projetos que Deus constrói, o inimigo não pode derrubar. E era exatamente isso. Veja, o Espírito Santo soprou fogo no coração daqueles irmãos naquela sala de oração lá em Atos 1 e 2. Homem nenhum seria capaz de soprar e apagar esse fogo. Aqueles homens estavam tentando de alguma forma apagar aquela chama, aquele fogo que ardia naqueles corações. E o que Deus está nos mostrando em cada mensagem, em cada momento, em cada história em Atos, é que o fogo que estava no coração daqueles homens, homem nenhum podia soprar e apagar. Homem nenhum, inimigo nenhum. Agora há um detalhe nessa passagem que não pode nos passar desapercebido. O texto diz, veja no versículo 34, que quando eles começam a conversar, eles decidiram o quê? Aquelas autoridades decidiram retirar todos aqueles homens por um momento. Eles tiram os apóstolos
do meio deles, como se dando a entender o seguinte: olha, nós não queremos mais ouvir o que vocês têm para falar. Vocês não vão ter o direito de se justificar. Vocês não vão poder se defender. Vocês vão ter que sair. Saiam, porque nós vamos conversar entre nós e nós vamos decidir o futuro de vocês. Eles retiram aqueles homens. É interessante porque às vezes nós estamos tão preocupados em nos defender. Às vezes nós nos vemos tão preocupados em nos justificar. O que nós nos esquecemos é que, na verdade, não há necessidade de nos justificarmos. Não há necessidade também de nos defendermos. Por quê? Porque quando Deus participa da nossa vida e dos projetos da nossa vida, desde o início, no final, Ele será o nosso advogado. Ainda que você não esteja presente, ainda que você não tenha condição suficiente de se justificar ou de se defender, veja, Deus estará se defendendo, Deus estará presente e não vai te abandonar em nenhum momento da sua história. Aqueles homens foram retirados, mas com certeza Deus estava presente, conduzindo até mesmo aquelas autoridades que eram agora inimigos da igreja de Jesus. Deus chegou ali e interveio naquela história. Veja, o inimigo não pode derrubar o que Deus constrói, irmãos. O inimigo não pode tirar da sua vida. Portanto, nós temos um Deus que não é apenas alguém que está presente nas nossas vidas, mas é alguém que está construindo a nossa história. É um Deus que está presente em todos os momentos, nos defendendo, ainda quando a gente não pode fazer isso por nós mesmos. É um Deus que está cuidando de cada detalhe. Louvado seja Deus por isso. O segundo pensamento de hoje, veja, anote aí: pessoas seguem homens, mas discípulos seguem a Jesus. É o segundo pensamento que nós extraímos do texto de hoje. Eu faço menção às palavras de Gamaliel, quando ele lembra que no passado 2 grupos se levantaram seguindo homens. Um grupo de aproximadamente 400 pessoas começou a seguir um homem chamado Teudas. Mais para frente, um grupo, veja, também numeroso, acabou se rebelando contra ali a religião e acabou seguindo o Judas, o Galileu. E qual foi o fim desses 2 grupos? Se dissiparam. Os grupos morreram. É exatamente isso. Veja como isso é sério. Veja como isso é sério e, ao mesmo tempo, é tão atual. Porque nós vivemos em um tempo onde nós temos também pessoas que, ao invés de seguir Jesus, acabam seguindo personalidades. Isso é extremamente sério. Homens e mulheres que ocupam uma plataforma como essa, que estão cheios de carisma, mas que não têm caráter, e que têm um punhado de seguidores. Pessoas que seguem
Veja, seguem homens e mulheres pelo carisma e acabam não percebendo aquilo que realmente é importante, o caráter. São personalidades. O perigo de seguirmos personalidades. Veja, homens e mulheres que são fervorosos e que são cheios de dons no púlpito, mas que são carnais dentro de casa. Que são carnais dentro de casa. Fervorosos no púlpito, mas frios fora do púlpito. Personalidades. Homens e mulheres que não são capazes de governar bem a sua própria casa e que querem a todo custo governar a sua vida. Homens e mulheres que não são capazes de educar os seus filhos, mas querem ensinar você a como fazer isso com os seus filhos. Homens e mulheres que têm um casamento despedaçado e que vivem de aparência e que estão ensinando pessoas a construírem os seus lares. Veja, irmãos, o perigo de seguirmos pessoas. O perigo que está, veja, na vida daqueles que estão nos grupos que estão seguindo personalidades. Isso é muito sério. Há pessoas também que, além de seguir pessoas, são aqueles que eu chamo de seguidores de promessa. São os caçadores de promessas. Aonde tem uma promessa, está ali a pessoa. Não conhecem a palavra. Vocês se lembram de Moisés? Qual foi a palavra que Moisés disse para Deus? Moisés disse assim para Deus, Moisés chegou para Deus um dia e disse: olha, eu abro mão de todas as tuas promessas. Eu não me preocupo com as tuas promessas, mas não abro mão da tua presença, Deus. Consegue entender? Consegue entender? Eu pergunto também a você, será que nós estamos preparados, como Moisés, para abrirmos mão das promessas, para não perder a presença de Deus? Até quando nós vamos ver pessoas caçando promessas, sem se preocupar com a presença? Correndo atrás de personalidades, sem se preocupar realmente em entregar a vida e o coração a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Até quando? A gente olha para esses homens, os apóstolos, para os nossos primeiros irmãos, a igreja, e o que a gente percebe, o que a gente tem aprendido? Vejam, eram homens e mulheres que abriram mão de suas promessas por causa da presença. Abriram mão de suas propriedades, de suas casas. Abriram mão das suas carreiras profissionais, dos seus sonhos pessoais. Veja, e abriram mão de tudo isso, sabe por quê? Por causa da presença de Deus na vida deles. Eles haviam sido cheios da presença. E isso para eles já era suficiente. É isso, irmãos. Sinceramente, pense e responda para você mesmo. Se te custasse alguns dos teus amigos, você continuaria seguindo a Jesus? Responda sinceramente a você. Se te custasse dinheiro, você ainda assim permaneceria seguindo a Jesus? Se te custasse oportunidades, você ainda assim permaneceria seguindo a Jesus?
Veja, irmãos, é isso. A importância de nós sermos realmente conscientes de que nós não somos apenas aqueles que seguem promessas, nós somos aqueles que desejamos a todo custo a presença de Deus. Nós não seguimos pessoas, nós somos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Nós estamos fundamentados na rocha, que é a palavra de Deus. Louvado seja a Deus por isso. Louvado seja a Deus por isso. Eu estava dizendo pela manhã que quando eu estudava esse texto, eu me lembrei dos irmãos nossos, lá da Nigéria, que há poucos dias atrás estavam sendo mortos, simplesmente pelo fato de professarem sua fé em Cristo Jesus. E nós estávamos há poucos dias preocupados com a nossa agenda para que não casasse os nossos eventos com os Jogos do Brasil. Por quê? Porque se cair no dia do jogo, pode ser que a gente não tenha as pessoas valorizando os nossos eventos. Enquanto há irmãos nossos morrendo por defender a fé, muitas vezes nós vivemos aqui como se aquilo que nós carregamos fosse algo barato, descartado e trocado até mesmo por um jogo, uma partida de futebol na televisão. Eu pergunto a você, você está seguindo Jesus? Ou você está preocupado simplesmente com as promessas e interessado em ouvir uma personalidade? Pense sobre isso. Esta é, sem dúvida, uma das mais profundas reflexões que você pode fazer com essa passagem. E em terceiro e último lugar, o que eu vejo aqui também é que o inferno teme o crente que, mesmo sangrando, ele continua adorando a Deus. O inferno teme o crente que, mesmo sangrando, continua adorando a Deus. É exatamente esse o tipo de pessoa que o inferno odeia, que o inferno todo odeia. Olha o versículo 39, acompanhe comigo a leitura do texto, vamos relembrar. Olha o versículo 39. Gamaliel está dizendo assim: se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E aí o versículo 40 encerra a leitura de hoje, dizendo assim: naquele momento, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Eles chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. E depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. E os deixaram sair em liberdade. Eu chamo a sua atenção. Olha o que o texto diz. Mandaram açoitá-los. Olhe para mim um pouquinho. Isso daqui é muito mais do que algumas palmadas. Isso aqui é aquilo que eu chamo de tortura romana. De tortura romana. Os historiadores que estudaram esse período, eles dizem que essa pena, os açoites, era como colocar alguém deitado no chão com os 4 membros do corpo totalmente esticados. Então imagine, deitado no chão com os braços esticados,
com as pernas esticadas. Era assim. Eles dizem mais, eram dados 39 açoites. 39. Por que 39? Porque se chegasse em 40 açoites, ou se passasse de 40, era ilegal segundo a lei judaica. Olha o que diz o texto de Deuteronômio, preste atenção, aqui à frente, Deuteronômio capítulo 25, verso 2 e 3. Esse texto fala da lei. A lei dizia assim: se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e que seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-los, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Os historiadores dizem que a crueldade que cometeram com os discípulos, com os apóstolos, com a igreja de Jesus, com os cristãos na época de Atos, era o máximo que eles podiam. Eles não davam os 40, porque talvez se errassem e passasse dos 40, então eles seriam penalizados. Eles estariam em descumprimento com a lei. Então eles iam até os 39, ou seja, era o máximo que eles podiam dar. Uma outra coisa interessante, e que nos mostra exatamente o que esses homens viveram e passaram. Não eram cintadas, igual eu levei da minha mãe quando eu era novo. Já apanhou de cinta? Isso aqui não era cintada. Eles usavam um instrumento chamado flagelo romano. Era como se fosse um chicote, e esse chicote ele tinha alguns, no mínimo 3 tiras de couro compridas, e nas pontas, nas extremidades de cada uma daquelas tiras, eles colocavam pequenos ossos de animais. Alguns colocavam pequenas pedras, outros ainda colocavam cacos de vidro. Então imagine, cerâmica nas pontas daquelas tiras de couro. Quando o flagelo batia na carne nua daqueles homens deitados e esticados no chão, aqueles ossos, aqueles cacos de porcelana perfuravam a carne. Mas não eram apenas um açoite. E cada açoite, no mínimo 3 tiras de couro atingiam a pele. Eram 39 açoites. Muitos saíam dali com as carnes rasgadas das costas e das pernas. E os ossos à vista de todo mundo. Era isso. Sabe o que é impressionante? É que esses homens, é que esses cristãos, com as suas carnes rasgadas, com uma dor extrema, com uma dor absurda, mesmo assim, eles não pararam. Mesmo assim, eles continuaram. Olhe para mim. Isso é um tapa na cara do diabo. Isso é um tapa na cara. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você não ter desistido, quando todo mundo achou que você desistiria, o fato de você estar aqui hoje é um tapa na cara do diabo. Veja, irmãos, o fato de você estar ainda de pé, em pé, o fato de você não ter permanecido lá atrás, no chão, como te jogaram,
você ter conseguido se levantar com muito custo. Isso é um tapa na cara do diabo. Ele te odeia. O inimigo, ele te odeia, ele não suporta ver você lutando depois de tudo aquilo que você passou. Entenda isso. O inimigo, ele é aquele que vai celebrar a sua dor. Ele vai rir, ele vai sorrir quando você estiver naquela dor mais profunda. O inferno vai estar dando gargalhadas, mas o inferno se cala e fecha a cara quando com dor você se coloca de joelhos e ora e não desiste. Quando você está sofrendo, o inferno está sorrindo, mas de repente, sofrendo, no lugar de você desistir, você dobra o joelho, você começa a adorar, o inferno fecha a cara, e ele, simplesmente o inimigo fica furioso quando isso acontece. Em um momento como hoje, quando nós cantávamos ainda no período do louvor, imagine, como já foi dito aqui por alguém, nesse culto ainda, escute isso, talvez você nem queria ter vindo, talvez as suas forças não eram para te trazer aqui. Talvez você, com as suas forças, você ficaria na sua casa. Mas algo te trouxe aqui. E você está aqui. E olha que interessante. No momento do louvor, você levanta suas mãos. Sem força. Você levantou as suas mãos. Você adorou a Deus. É por isso que o diabo nos odeia, irmãos. Ele queria te ver em casa, ele queria te ver numa cama com depressão, ele queria que você jogasse a toalha, ele queria que você desistisse, ele queria te ver murmurando, mas ao invés de murmurar, você escolheu adorar a Deus. Adorar a Deus. Eu quero concluir, porque alguém pode estar perguntando assim: pastor, por quê? Por que alguém faria isso que esses homens estão fazendo? Por que alguém com a carne rasgada continuaria? Eu me lembrei do texto do profeta Jeremias, e eu penso que essa palavra ela encaixa e responde. Por quê? Por que com a carne rasgada, aqueles homens ainda assim continuaram e não desistiram? Olha o que Jeremias diz. Jeremias 20, verso 9. Mas se eu digo assim, não o mencionarei e nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Eu estou tentando contê-lo, já não posso mais. Olha isso, irmãos. Jeremias está dizendo: toda vez que eu olhei para o povo, para a frieza do povo, para os riscos que eu estava correndo de abrir a minha boca para falar de Deus, toda vez que eu disse: eu vou ficar quieto, não vou falar mais, não vou mais abrir a minha boca para falar nada de Deus para esse povo. Toda vez que eu tentei fechar a minha boca e não falar de Deus, é como se um fogo ardesse em meu coração. Pastor, como é que aqueles homens, por que aqueles homens não se calavam? É como se um fogo ardesse no coração deles. Alguém vai dizer para você: o que você vai fazer lá na igreja de novo?
Não dá para explicar, né, irmãos? Jeremias não sabia explicar. É como se um fogo ardesse. Eu já tentei parar. Eu já tentei fechar minha boca. Mas eu não consegui. É como se um fogo. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Então, irmãos, é isso. Na vida nós somos envergonhados. Na vida você pode ter sido roubado, você pode ter sido traído. Na vida a gente passa por tribulações, a gente enfrenta as mais terríveis perseguições. Eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram acorrentados, eles tiveram as suas carnes rasgadas, eles estavam sangrando. E olha só, você pode estar aqui hoje sangrando, mas nós continuamos adorando, porque é como se um fogo ardesse dentro do nosso coração. Alguém pode questionar, por quê? Como é que vocês fazem isso? Por que é que vocês fazem isso? Eu encerro. O que nós carregamos é poderoso demais para ser silenciado. É poderoso demais. É forte demais. É valioso demais. Para a gente guardar para nós mesmos, para a gente ficar quieto, para a gente desistir. E é por isso que a gente não desiste. E é por isso que você apanha. E é por isso que o inimigo vai e pisa. E é por isso que você passa por vales e vales. E é por isso que vem uma luta e sai de uma luta e entra em outra. E alguém vai dizer, do que é que vale? Você sabe o que vale. Você sabe que o que você carrega é poderoso demais. É grande demais. Não há quem tenha pisado no Santo dos Santos. Não há quem experimente a presença poderosa de Deus que resista, que consiga simplesmente desistir. E nós não vamos desistir. Com a carne rasgada, se necessário for, nós vamos continuar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar você a cantar comigo, juntos com os nossos irmãos, um pouco daquilo que nós já cantamos aqui hoje. E logo depois dessa canção nós vamos orar e entregar a nossa vida mais uma vez na presença daquele que é o nosso Deus. Amém? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Pode ir ali, ó. Amém. Sim, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O caminho é Deus.
Aleluia. Coloque a mão sobre seu coração nesse momento. O Espírito Santo ministrou a palavra nessa noite aos nossos corações. Que Deus possa, nesse momento, dar a você a certeza de que Ele está com você e Ele vai permanecer com você até o final. Aleluias. Aleluias. Não importa como esteja o placar da partida, não importa como estejam as circunstâncias na sua vida, não importa, creia, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos realmente aqueles que realmente estamos do lado que vence, nós estamos do lado de Deus. Os nossos olhos não estão apenas nas circunstâncias que nos rodeiam, os nossos olhos estão no autor e no consumador da nossa fé. Nós não estamos firmados em promessas de homens, aquele que nos prometeu é fiel, aleluias. Nós somos, ó Deus, os teus filhos. Senhor, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós cremos que Jesus está intercedendo por nós. Nós cremos que Ele está, aleluia, à tua direita nos céus e está intercedendo por nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos. Como é bom poder te servir. Como é bom poder, ó Deus, dizer que somos teus filhos. Como é bom poder termos a nossa confiança, Deus, não em promessas vazias, mas como é bom poder saber e ouvir as promessas que estão na tua palavra para nós. Venha nessa hora, ó Deus, e nos dê a certeza de que aquilo que está nos rodeando não significa que o Senhor perdeu o controle. Deus, muito pelo contrário, na hora certa o Senhor vai agir. No momento certo o teu anjo será enviado. No momento certo a porta vai se abrir. Ainda, ó Deus, e ainda que a porta não se abra, que o Senhor realmente, ó Senhor, esteja conosco na cela, porque a tua presença nos é suficiente. Venha nessa hora, ó Deus, fortalece aqueles que estão fracos, renove a fé e a esperança naqueles que estão desanimados. Esteja, ó Deus, reafirmando, ó Deus, as promessas que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Que possamos nesse momento, à luz da palavra que foi ministrada, ó Deus, a despeito de tudo que está nos rodeando, que a gente possa colocar os olhos na eternidade e mais uma vez declarar e profetizar que os teus propósitos não serão detidos, que aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai completar, que aquilo que o Senhor esteve construindo desde o início, homem nenhum vai destruir. Esteja nessa hora, ó Deus, confirma essa palavra no coração dos teus filhos, renova a esperança e as forças dos teus filhos que aqui estão, ó Deus, e nos levante, ó Deus, ainda que a gente esteja com a nossa costa, com o nosso corpo todo ele rasgado pelas lutas e pelos açoites dessa vida, que a gente não desista, que a gente não deixe de te adorar, que a gente não perca o Senhor no meio do caminho, porque o inimigo não pode nos tocar, mas ele quer nos distrair, que os nossos olhos não se distraiam em nenhum momento. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, seja glorificado nesse lugar e nas nossas vidas, ó Pai, nesta semana. Que o Senhor nos abençoe, não só agora, não só nesse momento,
mas para que a gente permaneça firme na tua presença durante todos os dias da nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.